Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje vou falar um pouco sobre autoanálise, se é um procedimento válido ou não. Sabe que o primeiro autor a escrever sobre autoanálise foi uma psicanalista americana muito famosa que se chamava Karen Horney, que ainda nos anos 40, acho que em 1942, escreveu um livro que se chamava Autoanálise. Foi traduzido para o português com o nome Conheça-se a Si Mesmo, muito tempo depois, mas ela era daquele mesmo grupo que é do Erich Fromm, autores que achavam que a cultura influi muito também naquilo que a gente é, e não só a história infantil e a genética, né? E esse grupo hoje perdeu um pouco vigor, como perdeu vigor quase todos os grupos psicanalíticos, mas a autoanálise depois acabou sendo vista de uma maneira depreciada por causa dos livros de autoajuda que tiveram uma conotação negativa porque pareciam mais, na verdade, livros motivacionais do que realmente de ajudar a pessoa a refletir profundamente sobre si mesmo. Na verdade, a análise, sempre que intermediada por um profissional, também ela está sujeita a todos os problemas que quando o indivíduo faz sozinho. O indivíduo pode enganar a si mesmo, pode ser desonesto ou não ter coragem de ir tão fundo nas suas frustrações ou dificuldades ou nos seus problemas e conflitos, mas às vezes o próprio terapeuta também pode se enganar, pode ser um interlocutor não tão competente. De modo que, e mesmo quando o interlocutor, no caso o terapeuta, é competente, no fundo, quem faz análise é sempre a pessoa. Né? A pessoa é que tem que prestar atenção nos seus sonhos, tem que prestar atenção e tentar decodificar o que significam detalhes das coisas que ela faz errado, os detalhes das palavras equivocadas que ela coloca na hora imprópria. A pessoa é que tem que prestar atenção nos sentimentos mais desagradáveis, como inveja, como raiva, como rancor, como sede de vingança, enfim, todas essas coisas que passam pela alma da gente e que passam pela alma de todo mundo. E é através do entendimento e da reflexão sobre todas essas variáveis, talvez até um pouco estudando também e relembrando direitinho a história familiar, aquilo que a gente viveu quando criança, quanto daquilo que a gente era quando criança ainda reproduz na fase adulta, quanto a gente conseguiu superar certas limitações ou não, o quanto a gente gostaria de mudar certas coisas, que estratégias a gente pode usar para tentar fazer aquela mudança, sempre partindo do princípio que mudar é muito difícil e que a gente tem que encontrar um caminho de degrau por degrau, de ir progredindo, superando eventuais fobias, superando eventuais medos, superando a dificuldade de dizer não, superando o medo de ficar sozinho, superando o medo do amor também, superando uma série de obstáculos que muitos de nós têm e que, na realidade, com a ajuda do terapeuta, às vezes é mais fácil, mas sem essa ajuda, e muitas vezes com leituras de livros de psicologia consistentes, práticos, úteis e que realmente não sejam só de otimismo ingênuo, mas mostrando o tamanho das dificuldades e dos problemas, a gente pode ir se municiando de informações e de conhecimento sobre a gente mesmo e sobre o funcionamento da alma humana, a ponto de poder perfeitamente fazer grandes avanços individuais, sem mesmo a necessidade de um trabalho formal, profissional, marcado claramente por horário definido, etc. Até porque, numa terapia que dure 45, 50 minutos por semana, aquilo lá é só o motivador, é só o que, quase como numa aula de ginástica, o momento em que o indivíduo recebe as informações de como proceder. Mas, na realidade, a terapia funciona ao longo da semana inteira e é o próprio indivíduo trabalhando no sentido de melhorar a si mesmo, sempre tomando por base, eventualmente, algumas coisas que aprendeu naquela hora. Mas não é que o indivíduo faz terapia àquela hora. A terapia é um processo de evolução permanente, então a análise e autoanálise, prestar atenção em si mesmo e em tudo que a gente tem de bom, de ruim, de problemático, o que a gente quer conservar, o que a gente quer mudar, é parte da existência e é um processo bonito, rico, que faz com que a gente tenha uma vida interior em permanente ebulição e em permanente processo de evolução. Muito bem, essa é mais uma participação minha no nosso canal do YouTube. Se você gosta,
inscreva-se, quase toda semana temos novidade por aqui.